Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Esse é o tema. A fidelidade de quem foi chamado a ser fiel. Vamos lá. Você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, ative o sino das notificações. A fidelidade de quem foi chamado a ser fiel. Queridos, a questão da fidelidade é algo que procede daquele que é fiel. Aquele que é fiel nos chamou a sermos fiéis com Ele. Então vamos entender à luz do Evangelho da graça de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 24. 1 Tessalonicenses 5, 24. Disse o apóstolo Paulo: fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Olha que interessante. Paulo se dirigindo à igreja em Tessalônica. Paulo disse: olha, fiel é aquele que chamou vocês. Fiel é aquele que chamou vocês. E ele também vai fazer com que vocês se tornem fiéis. Então observe que a fidelidade é algo que vem do próprio Pai. Deus nos faz ou nos fez fiéis, porque o fiel, ele habita em nós, ele ministra em nós. Então nós vamos refletir aquilo que o Pai é em nós. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Coríntios, ele disse que, para aquele povo de Corinto, que a glória de Deus se manifestava como um espelho. Eles eram transformados de glória em glória, na mesma semelhança como pelo Espírito do Senhor. Então a transformação de Deus na vida deles não era por causa de uma oração que o pastor fez. A transformação de Deus na vida do ser humano, a transformação de Deus na vida do filho, da filha, não é porque você foi na igreja evangélica. Não, é porque Ele habita em você. Ele mora em você. Ele reside em você. Essa casa continua limpa porque Ele está lá. Ele está ocupando essa casa. Então, enquanto Ele está presente nessa casa, enquanto Ele é importante nessa casa, enquanto Ele é bem-vindo nessa casa que somos nós, nessa casa que é morada dEle, haverá em nós fidelidade, amor, verdade, justiça, cumplicidade, bondade, benignidade. Por quê? Porque Ele está ali. Fiel é o que vos chama, o qual também fará você se tornar fiel. Amém? Jesus deu um exemplo da casa que foi varrida e aqueles espíritos imundos foram expulsos dali, falando do gênio humano, das características podres do homem, só que aquela casa ficou vazia. E aí depois veio o retrocesso daquele homem. As mesmas podridões voltaram para aquela casa. Os espíritos malignos voltaram com mais 7. Aquilo é uma força de expressão dentro de uma linha de raciocínio dentro do judaísmo, onde aquela casa voltou a ser poluída. Por quê? Porque encontrou-se vazia. Vazia de quê? Do Espírito de Deus. O Pai limpou a casa, o Pai preparou a casa, mas a casa não foi preenchida pelo Espírito. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito. O vinho da contenda é a ausência da presença do Espírito em nós. O vinho da contenda é a nossa carne ativada que expulsa. Ô irmão Elcio, como assim expulsa a presença de Deus, mas Deus sai de nós? Não, não é expulsar a presença de Deus, que quem somos nós para expulsar Deus das nossas vidas? Nós expulsamos a graça do Pai, nós expulsamos, o Evangelho das nossas vidas, quando nós damos lugar ao nosso eu. O nosso eu enche a nossa casa e fica apertada. Como é que Deus atua? Quantas vezes a gente já pegou buzu, né? Ônibus lotado. E você não pode nem se coçar.
Você não pode nem se mover de tanta gente. Está todo mundo apertado ali. Se a nossa mente está apertada, cheia de problemas, cheia de eu, cheia do ego, cheia da soberba, cheia da prepotência, como é que o Espírito de Deus vai se manifestar em nós? Como é que nós vamos nos tornar fiéis? Ele nos chamou à fidelidade, Ele nos faz fiéis, mas como nós vamos ser fiéis? Como nós vamos nos tornar fiéis a Ele? Se eu estou sendo fiel ao meu eu estou sendo fiel. Muitas vezes nos tornamos fiéis às nossas vontades. Nós somos bem disciplinados para aquilo que nós queremos, mas nós não somos disciplinados para aquilo que o Senhor quer. Não é isso? Eu vou ser muito disciplinado, eu tenho um propósito na minha vida, eu quero perder 10 quilos, então eu vou cortar esse alimento, eu vou cortar esse refrigerante, né? Porque eu sou muito fiel àquilo que eu quero alcançar. Eu sou muito disciplinado, eu quero conquistar aquele objetivo, eu quero crescer na vida, então eu vou ter que cortar alguns gastos, eu vou ter que me privar de algumas situações, porque eu quero conquistar aquele objetivo. Mas será que a gente emprega essa fidelidade quando se trata do reino? Será que a gente emprega essa força, essa dedicação quando se trata da graça de Deus em nós? Não. Sabe por quê? Porque é graça. Sabe por quê? Porque você não sente, mas alguém sentiu, alguém se doou. Alguém que era fiel, ou que é fiel, nos chamou a ser fiel também. Fiel é o que vos chama, e Ele também fará. Se eu não sou fiel, eu não fui chamado por Deus. Porque aquele que foi chamado por Deus, Deus também o fará fiel. Irmão, Ele fará você fiel. Agora, Ele fazer você fiel presta atenção, Ele fazer você fiel é uma imputação? Ô irmão Elcio, que é uma imputação? É uma obrigação. Não. Presta atenção. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Ele fará a pessoa se tornar fiel. Mas isso é uma imputação. Deus vai obrigar você a ser fiel. A sua esposa é fiel. Aí o marido diz assim: problema dela, eu vou pular cerca. Mas o exemplo que ele teve em casa, por que ele não seguiu o exemplo da esposa? E se fosse o contrário? Porque o machão, ele acha que trair a esposa é normal, é o mundo da normalidade. Mas se a mulher trair, desculpa a expressão chula, ela é vá, ela é isso, ela é aquilo. E ele? E ele? E ele? A mulher se prostituir, o BBB, bababá, é errado. Mas o homem não é porque ele é homem. Sim. Deus é fiel, e Ele nos ensina a sermos fiéis. Não, Deus é fiel, mas eu não. Mas o chamado é ser fiel. Ele vai imputar, vai obrigar? Não. Ele vai ensinar. Ele vai nos ensinar. Amém? Lembra do que nós falamos aqui em off? Voluntariedade. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Ele me ensinou a fazer. Ele não está obrigando eu a fazer. Eu faço porque Ele me ensinou a fazer. Ele deu o exemplo, Ele fez, e Ele disse: vai e faça também. Paulo disse: sede meus imitadores. Paulo não estava obrigando ninguém a imitar. Paulo não estava colocando uma faca na garganta de Timóteo, de Tito, e dizendo: Timóteo, Tito, você tem que me imitar. Não, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Então a fidelidade é algo que você pode imitar. Cristo foi fiel. Paulo disse em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 em diante, Paulo disse assim, ó, que haja em vós o mesmo sentimento. Sentimento ali é traduzido como atitude, tá? Então é como se fosse assim, que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma humana e achado na forma de homem, foi para a morte, morte de cruz. Ele esvaziou-se de si mesmo. Cristo poderia não se esvaziar? Sim ou não? Cristo poderia não se esvaziar? Poderia. Ele poderia não se esvaziar do poder do Pai. Ele poderia não se esvaziar, não querer se esvaziar da glória do Pai. Lembra quando pegaram ele lá no jardim? E aí Pedro arrancou a espada e ó, na orelha do soldado. Jesus disse, guarda a tua espada. Ou pensa tu que se eu quiser aqui, eu não clamo o Pai, e o Pai manda aí uma legião, 6.000 soldados, 6.000 anjos, para me livrar dessa situação. Mas o que foi que Cristo fez? Se esvaziou. Eu posso fazer, mas não vou fazer. Lembra da tentação no deserto? Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus poderia transformar a pedra em pão? Em pão, em pizza, em picanha, em restaurante, em tudo. Mas ele se esvaziou. Não vou fazer, porque aqui é meu eu. Se eu faço, eu estou mostrando, eu posso fazer. Eu tenho capacidade de fazer. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele estava sendo fiel àquele que chamou. E qual era a fidelidade que Cristo prestava a Deus, Pai? Você vai dar vida pelo povo. Você vai se entregar pelo povo. Isso é uma fidelidade. Você vai se entregar por um propósito, por um objetivo. Agora presta atenção aqui, ó. Isso é forte, tá? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Se entregar por um propósito. Existem dois tipos de propósito: propósitos bons e propósitos ruins. O propósito bom vem da parte do propósito ruim vem da parte de quem? Diabo não, pelo amor de Deus. Do homem, da carne, da natureza. Propósito bom vem da parte do Pai. Propósito ruim vem da parte do ser humano. Lembra do que Jeremias falou? Enganoso é o coração do capeta, do homem, e desesperadamente corrupto, se corrompe. Lembra do que Jesus falou? De onde sai o adultério, o homicídio, os roubos? Sai da onde? Do coração do homem. Tudo do ser humano, que é ruim, que é perverso. Então os propósitos bons que fluem da minha vida, vêm da parte de Deus. Os propósitos ruins que porventura fluem da minha vida, da minha mente, vem do capeta. Que capeta? Deixa a religião ficar terceirizando a culpa. Vem do meu próprio eu, da minha própria vontade. Aí vem um ser humano, descobre a energia nuclear e BBB, bababá, e ele cria tecnologia, ele cria maquinário, ele cria... Aí, propósito bom. Aí vem outro ser humano que tem a mente pervertida, ele pega lá a energia nuclear, cria bomba atômica para matar. Propósito ruim. Vem um ser humano e estuda para descobrir uma vacina para curar a doença que um pervertido criou em laboratório, a doença. Vem um ser humano e quer plantar uma planta, desculpa a redundância. Vem um ser humano e quer plantar uma árvore, porque o outro veio e cortou aquela árvore. São exemplos, né? Então, queridos, nós somos a semelhança do Pai.
Nós somos a semelhança de Cristo. Nós manifestamos a igualdade dele quando nós formos de fato, ou sermos de fato fiéis. Amém? Manifestar isso. Gálatas capítulo 5. Queridos, eu gosto desse tipo de mensagem, porque esse tipo de mensagem transforma a nossa vida. Eu falava muito isso há um tempo atrás, que muita gente em graça gosta muito. Irmão, eu quero que o Senhor me ensine sobre o diabo, me ensina sobre o dízimo, me ensina sobre a língua estranha. Queridos, isso é teologia. Isso é fácil, mas isso não transforma a vida de ninguém. O que tem de irmãos que sabe que diabo como ser espiritual não existe. O que tem de irmãos que sabe que dízimo nunca foi dinheiro e não é para a igreja. O que tem de irmãos que sabe que línguas estranhas não é esse labachura que a igreja anda falando. O que tem de irmãos que já descobriram a verdade que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Todavia, entretanto, continuam na mesma carnalidade ou pior. Transformou a vida de quê? Em nada. Cheio de informação. Como dizia um meu amigo Adenísio, cheio de teoria, mas pouca prática. Cheio de teoria, mas pouca prática. É o que disse Paulo, a ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então são essas mensagens que vai nos edificando, porque evangelho não é se reunir aos domingos ou assistir aqui no YouTube. Evangelho é uma vida, e nós precisamos estar exercitando essa vida de Cristo em nós. Olha lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor. Ele é fiel e nos chamou e também nos fará fiel. Deus é o quê? Deus é o quê? Amor. Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. O fruto do Espírito é o... Pronto, o Senhor já nos ensinou. Esse amor é imputado? Deus obriga que eu venha amar o outro? Não, é voluntário. Eu escolho amar no sentido de cuidar, querer bem? Sim ou não? Não tem obrigação. Não, esse amor é um milagre, irmão Elcio, que nasce aqui. Milagre o quê, irmão Elcio? Esse amor é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido liberar essa pessoa. Eu decido abraçar. Eu decido desejar bem ou mal. É uma decisão. Está sobre a minha consciência. Não é você ser possuído por amor de Deus e aquele que te arrancou um dedo, você agora vai olhar para ele, mas eu te amo tanto. Não existe isso não, irmão. Isso é conto da carochinha. É uma decisão racional. Alguém me fez o mal, eu decido a não retribuir com a mesma moeda. Mas aí é fruto, irmão. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria. Alegria, irmão? Alegria é um fruto do Espírito. Mas eu decido ser alegre ou triste? Decide também. Irmão, mas porque você não sabe que às vezes me dá uma tristeza profunda. Mas não tem coisa que você faz que te deixa alegre? Tem. Então procura as coisas que te deixam alegre. Tem ambiente, tem lugares, tem pessoas que te deixam para baixo. Queridos, tem gente que você vai puxar uma conversa, na hora você fica triste. Você vai conversar com uma pessoa que só fala de miséria. Você vai dar risada com essa pessoa? Agora eu vou conversar com Janda, glória a Deus, papai. Eu vou ficar alegre. Entendeu? Agora você vai conversar com uma pessoa que só passa tristeza. A não ser se a pessoa tiver um problema, né, no momento ali, e você tentar ajudar. Mas se for a vida inteira aquela pessoa só murmura, só conta desgraça, só fala que está triste, só fala que nada está dando certo na vida dela, que Deus não olha para ela, que bebê, bababá, aí você fica do lado dessa pessoa, você adoece. Eu fui uma vez inventar de cuidar de uma pessoa que estava com um problema depressivo. Nós abrimos a porta da nossa casa, quase a gente adoece junto, porque a gente dava vida pela pessoa.
A gente fazia de tudo pela pessoa, como se fosse uma filha. Mas a pessoa triste, amargurada, nada dá certo, em BBB, em bababá, em TTT, você adoece. Epa, quero isso aqui na minha vida não. Eu quero a alegria do Senhor, que é a minha força. Estávamos adoecendo por causa da doença do outro. A minha filha, quando se chateia com alguma coisa, hoje é o dia mais triste da minha vida. Eu puxo a orelha logo. Olha essas confissões. Fica falando, hoje é o dia mais triste da minha vida. Você fica triste o dia todo. E sem motivo, viu? Sem motivo. Porque é aquilo que você alimenta, ó. A boca fala que o coração está cheio. O filho da mulher, o filho da mãe. O filho da mãe e o filho da mulher, né? Filho da mãe. O filho tinha acabado de morrer. Aí vai o profeta. Tá tudo bem na tua casa? A mulher, tá tudo bem. O filho estava morto. Mas ela disse, tá tudo bem. É o poder da confissão. Eu estou mentindo. Não, você não está mentindo. Você está desejando que esteja bem. Aí eu pergunto para Vera Lina. Ô Vera, como é que está você? Meu irmão, está tudo em paz, tudo bem. Mas ela não tem problema? Tem. Mas se ela contar o problema que ela tem, BBB, bababá, TTT, aí vai ficar 2 ruins, 2 passando mal. Não é isso? Mas só em ela dizer, tá bem, vai melhorar, vou vencer, aquilo vai animando a pessoa, ó. Aquilo vai colocando a pessoa para cima. Não, eu vou passar por essa situação. Não é isso? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a paciência, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Ele nos fará, Ele fará isso em nós. Agora a questão é, eu bato o olho. Vou buscar isso? Vou colocar meu coração nisso? O jovem disse para Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz assim, amar a Deus acima de todas e ao próximo a ti? O jovem disse, eu faço isso desde criança. Aí Jesus olhou, viu que o jovem era rico. Jesus olhou, falta generosidade nele. Conhece a lei, né? Ama a Deus, ama o irmão. Agora bora para a prática. Vendo o que você tem, Deus pobre. O jovem, baixou a cabeça e foi embora triste. Porque ele tinha muitas coisas. Ele era apegado mais às coisas do que a salvação. Ô irmão, mas a salvação ali era eterna, então ele tinha que pagar para ter. Não tinha nada a ver de salvação eterna. Era para ele desfrutar o reino. Para ele viver bem. Mas Jesus queria de fato que aquele homem desse tudo que ele tinha? Claro que não, irmão. Jesus sabia, conhecia o coração dele. É igual aquele jovem que disse assim, por onde tu fores, eu... Jesus sabia, tu não vai. Imagina que eu digo assim, gente, eu vou fazer uma viagem. Irmão, onde tu for, eu vou, irmão Elcio. Vai nada, tu não sabe onde eu vou. Às vezes eu coloco minha esposa em cada enrascada. Eu digo, não, vamos viajar. Eu quero viajar. Aí eu me mando para um lugar lá. Aí fico em um lugar, em outro. Mas não é um ambiente que ela se sente bem. Ela diz, Elcio, eu fiquei aqui, já cansei, eu quero ir para outro lugar. Então essa conversa de onde tu for, eu irei. Muitas vezes a gente vai, mas não quer ir. Aí o jovem disse, por onde tu for, eu irei. Aí Jesus olhou, conhecendo o coração dele, e disse assim, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem lugar certo. Ele não tem onde repousar a cabeça. Onde ele chegar, ele fica. O que colocar na mesa, ele come. E aí, vai? O jovem, como diz aqui na Bahia, capou o gato. Então, queridos, tem que estar preparado para isso. Ser fiel aos princípios do Evangelho. Olha aí. Vamos lá, vamos adiantar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Disse Paulo a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, a sua juventude. Timóteo, ele sofria de uma síndrome da juventude. Timóteo era um jovem pastor, era um jovem obreiro ali no ministério de Paulo. E Timóteo, ele tinha muito complexo,
muitas dúvidas. Timóteo deixou alguma carta falando sobre isso? Não. Mas quando nós lemos Paulo falando sobre Timóteo, a gente percebe que Timóteo, ele era um jovem, né? Por ser jovem, ele tinha muita dificuldade, muitas coisas internas. Timóteo precisava de um pai. A princípio, Timóteo ele era filho, se eu não me engano, de um grego, com a mãe judia. Então, na teoria, não era casado. Eram pais divorciados, separados, porque judeu se relacionava ou casava com um judeu. Então, a mãe de Timóteo era uma judia e o pai era grego. Como aconteceu isso? Não me pergunte, não está na Bíblia. Será que a mãe de Timóteo foi abusada? Será que foi uma violência? Não sei. Eu sei que Timóteo tinha um pai grego, a mãe judia. E Paulo pegou Timóteo e adotou Timóteo. Paulo dizia: Timóteo, meu filho na fé. Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo tinha um sangue judeu e um sangue grego, né? Timóteo era envolvido, né? A Grécia tinha essa coisa, a questão dos esportes, o cultuar o seu físico, não é isso? Quando você... um ditado que diz, quando vê uma mulher bonita, né? Olha que beleza grega, olha que Deus grego, não é isso? Quando vê uma pessoa bonita e tal. Timóteo parece que cuidava muito do físico. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, o exercício corporal para pouco aproveita. A piedade, a devoção, a fidelidade ao Pai, para tudo é proveitosa. Então parece que Timóteo vivia nesse mundo paralelo, em dúvida. Tinha um chamado de Deus, mas ao mesmo tempo a carne de Timóteo fluía, falava mais alto. Timóteo parece que começou a desanimar na fé, começou a ficar fraco, e Paulo disse: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Timóteo parece que tinha perdido as referências, aí Paulo disse: Timóteo, vem cá, olhe para tua avó Evódia. E o pai de Timóteo não era uma referência para Timóteo. Paulo não dizia: olha para teu pai, olha para teu avô. Paulo disse: olhe para tua avó Evódia, olha para tua mãe Eunice, exemplos de fé na tua casa. É para elas que você tem que olhar. Meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Aí Timóteo começa a ganhar força, mas ele era jovem. E aí Paulo continua: ninguém despreza a tua juventude, mas a responsabilidade, compromisso, fidelidade, mas ser exemplo. Mas ser exemplo para os fiéis. Irmão Elcio, por que ser exemplo para os fiéis? Simples. Eu vou ser exemplo para o incrédulo? Eu vou ser exemplo para o religioso? O religioso olha para mim, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que eu sou um herege. Que pastor é esse que não cobra dízimo? Que pastor é esse que não tem óleo ungido na igreja? Que pastor é esse que não dá um envelope consagrado? Então eu não vou ser exemplo para os religiosos. Eu vou ser exemplo para os infiéis, aqueles que não amam a Deus. Qual é o exemplo que você, que nós seremos para o carnal? Qual é o exemplo que eu vou ser para o ateu? Eu sou crente, ele é ateu, eu não vou ser exemplo para ele. Ele vai me criticar. Então eu só posso ser exemplo para quem é fiel. A minha palavra, a minha pregação, a minha vida só pode ser um testemunho, só pode incentivar aquele que também vê em mim uma fidelidade, uma mudança, uma transformação. Como é que você vai ensinar para o seu filho para não mentir, mas você mente em casa e seu filho vê você mentindo? Como é que você vai ensinar para o seu filho não dar palavrão quando você dá palavrão na sua casa? Você não pode ser exemplo. Como é que você vai ensinar a não roubar, mas você faz as falcatruas, engana?
Não pode ser exemplo, irmão. Para dar exemplo, para ser exemplo, eu preciso dar exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo para os fiéis. Os fiéis vão olhar para você e vai ver você como exemplo. Os jovens vão olhar para você, vai ver aquele jovem como exemplo. Olha para aquele jovem, olha para aquele senhor, olha para aquela senhora, olha o exemplo dela. Olha o exemplo na tua casa, Timóteo. Olha para tua avó, Timóteo. Olha para tua mãe, Timóteo. E teu pai? Esqueça teu pai. Teu pai é grego, teu pai te fez e foi embora. Não é exemplo. Mas olha para mim, Timóteo. Seja meu imitador como eu sou. Exemplo. Amém, irmão? Aí eu tenho lá a minha escolinha de boxe, né? Aí adolescente é complicado, né? Aí os meninos chegam lá tudo com a linguagem estranha. E pô, velho, não sei o quê. Dando palavrão mesmo, né? Não vou falar aqui. Dando palavrão, chamando outro de seu vi, não sei o quê. Ei! Aqui não, pai. Que isso? Você vê o professor falando isso aqui? Você vê o professor chamando o aluno isso aqui? Não, professor. Então respeite o ambiente. E outra coisa, se eu ver falando no meio da rua também, eu vou barrar, viu? E se eu continuar vendo, eu tiro da academia. Ah, mas meu pai e minha mãe pagam. E eu estou lá aí com o teu dinheiro? Eu não estou preocupado com o teu dinheiro. Eu quero exemplo. Pode me pagar o que for. Eu não vou ser subornado. Já me pagaram para ser pastor de outra igreja, eu não quis. Eu tenho que ser exemplo de fidelidade. Nós temos os nossos princípios. Erramos? Sim. Não somos perfeitos. Falhamos? Sim. Mas devemos ser exemplo. Amém? Os irmãos já estão se batizando aí fora, é? Oh, glória! Batizaram o irmão. O irmão Alex ali com água gelada. Aleluia! Estava dormindo, foi? Acordar. Tá, glória! Ser exemplo, irmão. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo para os fiéis. Olha, primeiro exemplo, na palavra. Olha, detalhe, viu, irmão? A palavra aqui não é o evangelho não, tá bom? Ser exemplo na palavra, no caráter. Você dá uma palavra e cumprir. Eu tenho palavra, eu dou a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. É isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Você precisa ser exemplo na palavra. Não levando no pé da letra para a pregação em si, não. Ser exemplo na sua palavra. Você tem que ter palavra. A palavra do homem, do crente, é assim sim? Tem que ter exemplo. Eu vou, não vai. Eu faço, não faz. Irmão, seja exemplo. Tenha a sua palavra. Honre com a sua palavra. Seja compromissado. Vai, não vai. Deu, não deu. Tem, não tem. Mas seja um exemplo. Para todo mundo que olhar para você dizer, não, ali é verdadeiro. Ali é honesto. Ali eu coloco a minha mão no fogo. É um exemplo. Tem que ser um exemplo. Ser exemplo na palavra. Seja também exemplo no procedimento. Porque não basta falar e não cumprir, não fazer. Eu dou a minha palavra. Aí a pessoa fica esperando a palavra. E cadê o cumprimento da palavra? Não cumpre. Tem que ser exemplo na palavra e no cumprimento desta palavra. Ô irmão, falei que vou, eu vou. Falei que não dava para ir, não dá para ir. Ou sei lá, ou liga, dá uma satisfação, faça alguma coisa, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, ser verdadeiro. Não é isso, irmão? Seja exemplo na palavra, seja exemplo no procedimento, no amor. Você tem que ser exemplo também no amor. Como é que você vai falar do amor de Deus, mas na hora de ser um exemplo de amor você não é? E o amor é um procedimento também, não é falar. É como eu tinha um irmão, ele era da tradição religiosa, ele dizia assim: o amor só tem 3 letras, é um nome pequeno, mas é difícil de cumprir, né? Porque falar é fácil, né? Amor, amor. Mas na hora de exercer esse amor, aí que a coisa pega, né? E isso, amados, eu costumo falar sempre que são das coisas simples da vida.
É alguém atravessar a faixa de pedestre. É você estar em carro. Às vezes, aí eu paro. Aí, Cris me elogia, tá demais sobre isso. Ela disse, eu nunca vi um motorista tão educado igual você. Porque tá ali a faixa de pedestre. O povo está em tempo de colocar a mão na frente do carro. Ninguém para. Aí às vezes eu já estou em cima do horário, eu venho buscar a patroa, tenho um compromisso com a academia, eu chego na faixa, eu paro. A cabeça está assim, ó, e o horário, vai dar tempo? Mas eu tenho que ser exemplo, irmão. Eu paro, buzino, ligo o sinal alerta, todo mundo para, e eu ainda saio devagarzinho ainda. Outro dia eu vim buscar minha patroa ali por dentro, Gregório. Vim buscar minha patroa aí por dentro, onde eu passo ali na sua casa. Estava no horário, 5h40 da tarde. E em casa eu tinha uma aula para dar da academia, 7 da noite. Para pegar a Cris aqui, pegar a Metropolitana e cair em casa. Já tinha gente me esperando. E a mente, meu Deus, e agora? Saí de um lugar, foi para outro. Quando eu chego ali, por dentro do Cagi, rapaz, uma senhora desse tamanho, com a criança do tamanho de Safira, encostada no canto, carro quebrado, parado, e todo mundo passando, e estou vendo essa senhora com um bujão na mão, e eu, meu Deus, olhei para o relógio, mas aí vem a graça de Deus, vem o amor do Pai, Parei. Está precisando de quê? Ô meu filho, eu estou aqui que meu carro estava na reserva e ficou no pé de ladeira aqui, e eu com a minha filha. Ô gente, a mulher desse tamanho, obesa, a mulher não aguentava nem andar. E eu no horário atrasado já, eu digo, meu pai, o que é que eu vou fazer? Eu vou me isentar. Só era eu passar de ladinho, irmão. Lembra do levita? Lembra lá do sacerdote? Não é comigo mesmo aí, ela que vai orar, que Deus mande um anjo. Ó Senhor, envia um anjo. Mas eu era o anjo. Aleluia! Eu que era o anjo, irmão. Senhor, manda um anjo aí para abençoar essa senhora. Não, eu era o anjo. Aí você tem que ter empatia, irmão. Além da fé e do exemplo que você tem que dar, tem que ter empatia pelo próximo. Se é a minha esposa ali com Safira, eu não queria que alguém ajudasse. Eu não ia agradecer a Deus porque alguém ajudou. Ah, mas ele está com um compromisso. Eu não sou levita e não sou sacerdote do templo. Ah, vou chegar atrasado. Eu chego um pouquinho atrasado, eu passo do horário também, mas vai dar tudo certo. Parei. E olha a prova. Parei, meu carro é um pouquinho apertado, né? Falei, a senhora precisa de quê? Eu tenho que ir no posto comprar gasolina. Meu irmão, 5h40 da tarde, você sabe que o fluxo ali por dentro é terrível, e não tem outra mão, você tem que voltar para o mesmo lugar. Eu tive que manobrar, voltar tudo de novo, para levar a mulher lá no posto, lá na principal, para ir comprar a gasolina dela. A coitada era bem grandona, para entrar no carro entrou apertado, foi uma luta para fechar a porta. E para acabar de acertar, meu irmão, a mulher nervosa, pegou a porta do carro, Edivaldo, e pei! Quase que eu levo para o irmão Edivaldo consertar, não quebrou não. Mas foi uma porrada que na hora eu fiquei, Jesus, oh, glória! Aí botou a criança. Falei, meu pai, bora pro posto. Chega no posto, quando eu chego no posto, tá a Cris ligando, já tá vindo? Eu digo, eu tô indo. Aí acho que eu estava, se eu não me engano, com 60 conto no débito. Aí eu falei, a senhora tem dinheiro ali? Ela disse, tem, eu vou passar no crédito. E daí ia dar o dinheiro para pegar uns 2 litros de gasolina. Ela foi, pegou a gasolina dela, eu peguei, cheguei cá. Pronto, senhora, a senhora consegue se virar agora aí, porque eu estou no horário. Ela disse, não, meu filho, muito obrigado, aqui eu consigo. E ela colocou a gasolina dela, foi embora. Me mandei, cheguei atrasado, o pessoal estava me esperando. Mas tudo certo. Olha a satisfação que eu fiquei, de paz. Entendeu, irmão? Você tem que ser exemplo. Olha que exemplo eu vou dar de pregar o evangelho aqui. Aí nos bastidores acontece uma coisa dessa. Aí eu me isento das minhas responsabilidades. E chega aqui, irmão, você tem que ser generoso. Aleluia. Você tem que amar. E você, pastorzão, está dando exemplo? Tem alguém aí, pastorzão? Está dando exemplo? Seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Em tudo você tem que ser exemplo. Ontem a gente foi, a patroa me chamou para ir numa praia aí, né? E eu nunca mais tinha ido na praia. Falei, bora, vou levar esse pessoal na praia. Levei o pessoal na praia aí e tal. Aí quando voltamos, eu estava resolvendo umas coisas em casa. Falei, vou aproveitar que eu estou suado, vou dar uma corridinha.
Só que eu tinha batido um feijão abençoado antes. E aí eu fui inventar de correr, meu irmão. Corri acho que uns 4 km. Quando eu estou no meio da cidade de Abrantes, me bateu aquela dor de barriga. Acho que o feijão começou a fermentar. Eu olhei para um canto, viu, Giovanni? Olhei para um canto, olhei para outro, não vi banheiro. E eu não ia entrar em banheiro químico também, é muito sujo. Aí eu olhei para um canto, olhei para outro, eu falei, agora, rapaz. A barriga deu aqueles gritos. Os irmãos vão dar risada aqui. Eu falei, ó, eu vou correndo para casa. Passo em frente à delegacia, me mando para casa, é mais perto, em casa eu termino o serviço. Só que eu pensei, se eu correr não vai dar tempo. Então eu vou ter que ir andando para, ir controlando. Aí eu fiz isso, fui andando, botei um louvorzinho, botei o som de ouvido, fui andando para coisa aí. Aí foi melhorando, mas estava minha barriga muito doendo. Quando chegou na pista principal de Abrantes ali, que eu fui atravessar para pegar a minha rua, estou vendo uma mulher no ponto. E muito carro, vum, vum, e eu com dor de barriga. Quando eu consegui, antes de atravessar, a mulher que estava no ponto, o ponto é escuro, foi o ponto onde minha esposa foi assaltada, 8 horas da noite. Quando a mulher me viu no ponto, toda vestida de preto, a mulher se escondeu. Eu só vi a baga do olho branca. Ela disse, pronto. Aí eu atravessei, olhei para a mulher e falei, aqui é escuro, né, dona? Ela eu até me escondi aqui. Eu falei, eu percebi. Falei, não se preocupe não. Enquanto a senhora não pegar o carro, eu estou aqui do seu lado. Estava perto de casa com dor de barriga, irmão. Mas antes de atravessar, Deus já tinha ministrado para mim. A mulher está ali sozinha, com medo. Aí a mulher foi saindo devagarzinho do escuro. Nem sabia quem era, se era nova, se era jovem, não sei. Aí foi que ela saiu, aí eu comecei a conversar com ela ganhou confiança e tal. Eu fiquei. E a barriga tá doendo. Eu fiquei. Falei, Senhor. E nada, não chegava ninguém. Aí depois havia um ônibus de lá para cá. Ela já nervosa também, que ela não me conhecia. Aí ela deu mão a esse carro. Eu falei, é esse? Ela disse, é. Quando eu fui dando as costas, eu olhei para ela, ela não entrou. Eu falei, não é esse. Ela disse, não é. Eu falei, eu continuo. Fiquei do lado dela. Aí depois de quase uns 15 minutos foi que apareceu outro abençoado. E aí eu fiquei também, aí passou o carro. Depois que todo mundo entrou no carro, aí eu fui para casa. Em casa já estava mais tranquilo e aí resolvi o que eu tinha que resolver. Mas enfim, irmão, são situações que a gente vai passando na vida que o Pai vai falando com você. O Evangelho é a tua vida. O Evangelho não é você pegar aqui, ler o versículo e glória a Deus. Não, o Evangelho é a tua vida. O Evangelho está na tua vida. São os dons do Espírito. E você tem que ser exemplo. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Dou graças àquele que me fortaleceu. Olha. Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me julgou fiel. Deus viu a fidelidade de Paulo, pondo-me no seu ministério. Ministério é serviço na sua obra, né? Agora olha que interessante. Olha o que disse Paulo. Eu dou graças a Deus, aquele que me fortaleceu. Deus havia fortalecido Paulo, né? Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo tinha fortalecido Paulo, nosso Senhor. Aí Paulo diz assim, porque me julgou fiel. Então Paulo disse que Cristo julgou ele fiel, pondo-me no seu ministério. Agora vem cá, qual era o exemplo de fidelidade que Paulo tinha para Jesus fortalecer Paulo e colocar Paulo no ministério dele? Porque se Paulo está dizendo que Cristo colocou ele no ministério dele, é que antes ele não estava. Ele estava fora do ministério de Jesus. Só que Paulo, ele era fiel ao judaísmo. Paulo era fiel aos seus princípios, aquilo que ele cria. Paulo perseguia a igreja por causa da fidelidade à religião. Paulo prendia cristão por causa da fidelidade. Então quando Cristo olhou para Paulo, Cristo viu Paulo andando em um caminho que não era de Deus, porém Paulo era fiel. Então é assim como Cristo tivesse dito assim como ele é fiel
No judaísmo, ele será fiel no meu ministério. E foi ou não foi? Paulo deu a vida pelo ministério de Cristo. Paulo deu a vida pelo ministério de Cristo. Paulo disse, vivo não, mas Cristo vive em mim. Paulo disse, estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé pela vida do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então Paulo entendeu, amado, que a questão da fidelidade era algo de caráter, não era algo de religião. Ô irmão, eu só vou ser fiel porque agora eu estou na graça. Ô irmão, eu só vou ser fiel porque agora aceitei Jesus. Você precisa ser fiel por uma questão de caráter, princípio, e não de religião. Agora o Evangelho vai nos ensinar. E Paulo disse, eu dou graças àquele que me fortaleceu. Eu era fraco, eu era incrédulo, eu não sabia. Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ananias diz assim, eu vou orar por ele, para ele voltar a enxergar? Ele persegue os irmãos. Jesus disse, epa, vai, esse é para mim um vaso escolhido, eu mostrarei o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Porque Jesus sabia que no coração de Paulo havia fidelidade. Paulo pegou carta na mão do sacerdote para ir perseguir a igreja. Agora os mesmos sacerdotes estavam mandando matar Paulo, mas ele continuava fiel. O profeta Ágabo levantou no meio da congregação, pegou um cinto que estava lá pendurado não sei aonde, e ele disse assim, o dono desse cinto aqui vai sofrer, vai padecer em Jerusalém. Se é no dia de hoje, se alguém dissesse assim, ei, eis que Deus manda te dizer que você vai pagar o preço, já estava o crente aí morrendo. Paulo disse assim, não apenas padecer em Jerusalém, mas eu estou a ponto de perder a minha própria vida por amor a ele. Fidelidade. Porque para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Fidelidade. Paulo perdeu medo. Paulo não tinha nada que o prendia a não ser a obra da cruz. Fidelidade. Amém? Ele me pôs no meu ministério. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. A palavra é fiel e ela é digna de toda aceitação. É a parte A. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Interessante aqui, olha. Segura aqui. Se formos infiéis, eu posso ser infiel? Posso. Porque fiel é ele. Mas ele não me fará fiel? Ele fará, mas se eu não quiser ser, ele vai obrigar? Não. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si. Ele é fiel, ele não vai negar a sua fidelidade. E se eu... Aí tem uma música que diz assim... Eu esqueci agora? Eu sou péssimo para música. É uma música que canta mais ou menos assim, que fiel a mim, Senhor. Tu és fiel, Senhor, né? Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim, ainda que eu não mereça, permanece fiel. Só que interessante, Deus não é fiel por causa da tua fidelidade ou por causa da tua infidelidade. Ele é fiel porque o caráter de Deus é fidelidade. Irmão, mas se eu for infiel, ele vai permanecer fiel a mim, como diz a música? Não. Ele é fiel à palavra? Ele é fiel a ele? Eu preciso estar onde ele está, né? Como diz aquela música, Jesus está lá. Eu preciso estar onde ele está. Ele é fiel, eu sou fiel. Ele ama, eu tenho que amar. Ele é bondoso, eu tenho que ser bondoso. Ele é generoso, eu tenho que ser generoso. Ele cuida, eu tenho que cuidar. Eu preciso estar onde ele está. Aqui, Se eu for infiel, ele vai... Não, se você se for infiel, você vai ter que se virar, porque ele vai continuar sendo fiel à palavra dele. Não, eu sou infiel, mas Deus é fiel a mim. Deus é infiel, Deus é fiel à sua própria palavra. Olha lá. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, disse-lhe o seu Senhor. É uma parábola que ele está contando, né? Se referindo à fidelidade. Disse-lhe o seu Senhor, servo bom e... Aí, foi a parábola dos talentos, né? O Senhor deu ali os talentos e mandou cada um se virar. Vai plantar. Eu já dei o talento, agora vai plantar. Eu já dei a semente, agora vai semear.
Não, eu já quero o fruto. Não, tem que plantar, irmão. Tem que plantar. Deus deu a vara, vai pescar. Ah, eu quero que Deus me dê. Não, Deus te deu a condição de fazer. Deus te deu saúde para fazer. Deus te deu sabedoria para fazer. Mas você quer na mão? Então o Senhor lá deu os talentos e mandou todo mundo ir ganhar mais talento. Aí tinha uns que foram lá enterrar o talento, outros foram e granjearam outros talentos. E aí nesse caso aqui foi aquele que conquistou novos talentos, né? Multiplicou, né? Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel. Além de fiel, ele era... Tem gente que é fiel, mas é ruim. Como assim, irmão? Pode ser fiel e ser ruim? Pode, é aquilo que eu falei. Você se torna fiel a um propósito maligno. Uma pessoa que é dedicada a um sistema, a uma sigla. Lembra de Hitler? Hitler, ele era fiel àquilo que ele acreditava. Aquela política dele de matança, não é isso? E tantos homens na história, enfim, político e tantos outros. Então tem gente que tem muita fidelidade àquela bandeira que eles defendem. Eles são fiéis, mas são fiéis malignos, carrasco. Eles se dedicam àquilo. Eles não são bons, eles são maus, são perversos, mas são fiéis. Quando eu olho para o sistema religioso, eu não tenho inveja, porque eu sei que eles pregam tudo fora da Bíblia. Mas eu olho para o exemplo de fidelidade que esses líderes têm, porque esses homens são investidores, são visionários, eles têm propósito, eles são fiéis àquilo. Porque um camarada que constrói megatemplos e cuida, e tem milhões de seguidores, é porque ele é fiel àquilo que ele acredita. Mas infelizmente, mal, né? São perversos, nós sabemos disso, né? Então, o Senhor elogia dizendo: servo bom. Ele não é apenas fiel, ele é um servo bom, ele faz o bem. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. O que é entrar na alegria, no gozo do teu Senhor? Ou seja, ele teria agora todos os privilégios do seu Senhor. Ele teria agora tudo que o seu Senhor tinha, ele também teria participação. Ele foi fiel no pouco. Eu só vou ser fiel quando eu tiver muito, né? Querido, você tem que ser fiel no pouco. Você está começando algo agora, é no pouco. Você está começando a andar agora, seja fiel no pouco. Ah, mas eu quero logo estar lá em cima. Você começou a caminhada agora. Seja fiel, seja disciplinado ali no pouco, que aí você vai caminhar. Seja fiel no pouco, seja disciplinado no pouco. Eu tenho um menino lá que luta boxe, ele luta muito. E aí a gente tinha uma luta marcada, e aí foi adiada a luta. Sabe o que foi que ele fez? Ele saiu da academia. Aí a mãe dele me ligou e disse assim: professor, o meu filho, ele não quer treinar mais não. Eu falei: por quê, rapaz? Ele estava tão bem, eu ia colocar na competição. Ele não quer treinar mais não, porque ele disse que o senhor marcou uma luta aí e não teve. Aí ele ficou desanimado, saiu. Falei: foi? Foi. Cadê a fidelidade no pouco? Cadê a disciplina no pouco? Cadê o sonho? Já desistiu? Aí os outros que também continuaram, foram, competiram, ganharam. Sabe o que foi que ele fez? Professor, eu posso voltar para a academia? Falei: você já falou com sua mãe? Eu já falei com minha mãe. Eu falei: e por que você saiu? Porque eu quis dar um tempo, mas eu já sabia de tudo. Ele ficou desanimado porque não teve a competição. Aí eu falei: beleza, pode voltar. Ele voltou. Aí eu falei, não falei para ele, né? Mas eu falei para mim mesmo: não vai competir tão cedo. Vai ter que aprender, amadurecer, crescer, se dedicar, mostrar o que quer. Depois eu vou pensar em colocar ele para a competição. Porque só quer se aproximar, porque quer tudo de imediato. Essa juventude hoje quer tudo de vez, quer tudo logo, não tem paciência, não quer passar pelo processo, não quer trabalhar, não quer construir, mas já quer tudo pronto. Tem que ser fiel no pouco, para sobre muito o Pai nos colocar. Amém? Agora encerra assim. Está encerrando, viu? Calma aí. Olha lá. 2 Timóteo 2:2.
2 Timóteo 2:2. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o, passa a homens que sejam o quê? Fiéis, que sejam idôneos quer dizer preparados, capacitados, instruídos, para também ensinarem os... Está vendo aí? Paulo falando para Timóteo, você ouviu de mim, você viu na minha vida, você viu o exemplo, pronto, agora Timóteo, você aprendeu de mim, você ouviu de mim, você cresceu e desenvolveu, agora você vai procurar, vai transmitir aos homens fiéis, para que esses também se tornem fiéis a ponto de passar para os demais. E é assim que as coisas fluem. Quando aquilo que você ensina não fica só dentro das quatro paredes, mas sai pelas portas. É assim que as coisas desenvolvem. Quando aquilo que você transmite, o filho vem a levar para a geração dele. Ou seja bom, ou seja ruim. Mas seja exemplo. Ensine aos fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Você vê tanta corrupção, falam de religião, tanta mentira, tanto engano, por quê? O pastor só pensa em dinheiro, só vive cobrando dízimo. Aí ele pega um monte de pastor, consagra tudo, ensina tudo errado, aí todo mundo fica pregando essas heresias. Nada de evangelho, só a religião. Salmo 86:11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Está vendo aí? Eu acredito que esse é o tipo de oração que a gente deveria estar fazendo. Esse é o tipo de confissão que a igreja deveria estar fazendo. Mas infelizmente a religião só ensina a pedir. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, eu quero uma mulher, eu quero um marido, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero emprego, eu quero isso, eu quero a cura, é raras as exceções você vê o cristão fazendo esse tipo de oração. Senhor, eu quero um coração bom. Senhor, eu quero um espírito voluntário. Senhor, eu quero moldar o meu caráter. É isso que deveria ser a oração do crente. Não me dê, eu quero. Aí fica aquela agonia, aquela ansiedade que não tem nada, e quando tem não valoriza, porque o que ele deveria procurar de verdade, ele não procura. Deus se manifestou para Salomão e disse: o que tu quiseres, eu te dou. Pode me pedir. Salomão poderia dizer: eu quero o palácio, eu quero os reinos, eu quero isso. Salomão disse: não, me dê sabedoria, me dê graça, me dê amor pelo próximo. E Salomão foi um rei que mais prosperou, porque Deus disse para ele: só porque você pediu isso e não aquilo, eu vou te dar muito mais. Na religião, a religião me ensinou a pedir coisa para Deus. Na graça, a graça me ensinou a me doar para Deus, a dar. Porque Jesus disse: a melhor coisa é dar do que? A religião te ensina a pedir. A religião te ensina a pedir salvação, a pedir prosperidade, a pedir dinheiro, a pedir isso, a pedir aquilo, a pedir cura. A graça de Deus te ensina a você dar. Dê a cura, leve a cura para as pessoas. Leve a prosperidade para as pessoas. Leve o bem-estar para as pessoas. Leve a salvação para as pessoas. Leve o amor para as pessoas. Leve a paz pela palavra para as pessoas. É diferente. A religião pede, a graça ensina você a se doar. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu ande na tua verdade, não na minha. Dai-me um coração aqui é a mente, me dá pensamentos inteiramente fiéis. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. E aqui nós encerramos. Cerrou? Salmo 105, verso 6. Não encerrou ainda não, falta mais um, tá? Meus olhos aprovam os fiéis. Olha que interessante. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. E eles, os fiéis,
habitarão comigo. Os fiéis habitam com o Pai. Não, eu vou habitar com o Pai quando eu morrer. Não, você habita com o Pai aqui na vida. O Pai habita em você. O Pai mora em você. Você é templo do Pai. Você é casa do Pai. Mas você é fiel? Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra, fidelidade, somente quem tem vida íntegra me servirá. Porque esse serviço que estão fazendo aí dizendo que é para Deus, não é para Deus. Quando eu vou passando em um lugar que vem aqueles irmãos, infelizmente, né, foram ensinados errado, com aquele jornal, o jornal da pomba, para me dar, dizendo que é obra de Deus. Pô, meu, aí não é obra de Deus, aí é obra do bispo Pede Mais Cedo. Não é obra de Deus. Aí é obra do bispo Pede Mais Cedo. Quando vem alguém com a cartilha do bispo, um livro do pastor, não é para Deus, é para o pastor, é para a religião. Não é para Deus. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Pronto, quem tem vida íntegra, quem tem fidelidade ao Evangelho, esse serve a Deus. Esses que têm vida íntegra na religião, que têm fidelidade com seus líderes, eles não servem a Deus, eles servem aos homens, aos pastores. Não servem a Deus. Agora sim, encerramos aqui, ó. Aí, ó, encerramos. Salmos 18, versículo 25 e 26. Agora encerramos. Olha interessante, ó. Ao fiel te revelas fiel. Viu aí, irmão? Ao fiel, Deus se revela fiel. Pronto. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. O que é irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensiva? É uma pessoa que não é chamada a atenção em todo o tempo. Ou seja, é uma pessoa que anda corretamente, que ninguém fica puxando a orelha, né? Então, aquele que é irrepreensível, Deus também se revela irrepreensível. Tem gente que só vê Deus puxando a orelha. Tem gente que só vê Jesus apertando, não é isso? Jesus está apertando, Deus está quebrando o vaso. Por que essas pessoas dizem isso? Porque essas pessoas são repreensíveis. Essas pessoas que são repreensíveis só vê Deus apertando. O carro furou o pneu, é Deus me provando, ou é o diabo me tentando. Perdeu o emprego, é papai do céu me apertando porque eu não dei dízimo. Ele só se vê em repreensão, porque infelizmente ele é repreensível. Então, ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas. Quem é puro de coração, Deus se revela com pureza. Tudo é puro para os... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Deus criou todas as coisas puras para aqueles que comem, dando ações de graça. Ele se revela puro para aquele que é puro. Mas para aquele que é contaminado, tudo para ele é contaminado. Ao puro te revelas puro. Agora olha a bomba. Mas com o perverso reages. Pronto. Acabou a mensagem. Se fosse para ler, como diz Giovanni, se fosse para ler só esse versículo, Deus já tinha falado conosco. Mas com o perverso, ele reage à altura. Pronto. Então você já sabe. Pensou bem, é o bem de Deus. Pensou mal, vai colher. Ele reage a mesma coisa. Eu sou fiel, a fidelidade do Pai. Eu sou infiel, você vai viver a tua infidelidade. Não é a infidelidade dele, é a tua. Eu sou puro, pureza de Deus na tua vida. Eu sou impuro, vai viver a tua impureza, vai colher. Eu planto bem, vou sonhar e colher o bem. Eu planto mal, espere, a conta chega. Entendeu, meus amados? É tudo uma questão de consciência. É tudo uma questão de querer e fazer acontecer. Amém? Amém? Graça e paz e até o próximo encontro, permitindo o Deus fiel.